Quem já usou, deve se lembrar muito bem desse início de sistema. Em 1975, dois amigos de infância originários de Seattle, nos Estados Unidos, adaptaram uma linguagem de programação de computador para ser utilizada em um computador pessoal e se tornaram dois dos indivíduos mais ricos do mundo. É difícil acreditar até que ponto esta empresa está disposta a chegar. Esta é a história da Microsoft. A aquisição da Activision pela Microsoft está prestes a revolucionar completamente a forma como você joga. Foi anunciado em janeiro de 2022 que a Microsoft tinha a intenção de adquirir a Activision por 68,7 bilhões de dólares. Para aqueles que não estão familiarizados, a Activision é conhecida principalmente por ser a empresa-mãe da Activision Blizzard, embora também seja responsável por jogos populares como Call of Duty. A Microsoft alega que essa mudança visa beneficiar os jogadores, resultando em uma maior variedade de jogos disponíveis em diversos dispositivos, mais flexibilidade nos métodos de pagamento e uma maior diversidade para aqueles que preferem jogos em dispositivos móveis, entre outras supostas vantagens. Tudo parece promissor. No entanto, há razões para acreditar que essa aquisição não é tão favorável quanto parece. Em relação à trajetória da empresa, é curioso observar como eles começaram. Inicialmente, havia apenas dois jovens aprendendo a adaptar o BASIC para uso em um antigo computador pessoal. Paul Allen era o sonhador, enquanto Bill Gates era o pragmático mais voltado para os negócios. Entre os dois, ele estava sempre dizendo: imagine como seria administrar uma empresa listada na Fortune 500. Eu estava pensando, não faço ideia. Entre os anos de 1975 e 1980, os dois trabalharam principalmente no aprimoramento do BASIC e em outras linguagens de programação. No entanto, eles encontraram sua grande oportunidade quando a International Business Machines Corporation, IBM, os contratou para desenvolver o sistema operacional para seu primeiro computador pessoal, o IBM PC. Eles decidiram seguir o caminho mais fácil, modificando um sistema operacional que adquiriram de outra empresa e renomeando-o para MS-DOS, Microsoft Disk System. O MS-DOS foi lançado junto com o IBM PC em 1981, e a partir desse ponto, a maioria dos fabricantes de computadores pessoais creditava o sistema operacional à Microsoft. A empresa obteve grande sucesso, e no início dos anos 1990, o MS-DOS vendeu mais de 100 milhões de cópias, superando concorrentes como o CP/M e o IBM OS/2. A Microsoft lançou sua primeira versão do Windows em 1985, mas foi a terceira versão do sistema operacional lançada em 1990 que realmente mudou o jogo. A partir de 1993, com o Windows 3.0 e suas versões subsequentes, o sistema operacional vendia a uma taxa de 1 milhão de cópias por mês, e quase 90% dos computadores pessoais no mundo rodavam em um sistema operacional da Microsoft. Agora, um pouco de nostalgia onde o Windows era praticamente o único no mercado. When the new girl took maternity leave, we all said, "Get Sue back." Oh, whatever happened to my old typewriter? We got rid of it years ago. Coffee? Yes, thanks. Microsoft makes software that makes computers work for you. So, you've used Microsoft. For as long as I've been using computers. Microsoft, making it easier. Antes de dar sequência, reserve um tempo para curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Assim você nos ajuda a fazer vídeos toda semana. Pronto, agora você saberá quando tiver um vídeo novo aqui no DocZoom. A partir de 1986, a Microsoft se tornou uma empresa de capital aberto, e em meados dos anos 1990, era uma das empresas mais lucrativas da história dos Estados Unidos. Ela consistentemente obtinha um lucro de 25 centavos para cada dólar de vendas, e em 1996, ultrapassou a marca de 2 bilhões de dólares em lucro líquido pela primeira vez. Em 2009,
esse valor cresceu para 14 bilhões de dólares. No entanto, nos bastidores, nem tudo era tão otimista quanto parecia. A Microsoft demorou consideravelmente para entrar no mercado de software de internet e só se preocupou quando a Netscape Communications Corp lançou o navegador em 1994. Esse programa facilitou a navegação na web. Em resposta, em 1995, a Microsoft lançou o Internet Explorer, um navegador gratuito que convenceu os fabricantes de computadores e provedores de serviços de internet a distribuí-lo exclusivamente. E se isso já não fosse frustrante o suficiente para os clientes, em 1996 eles começaram a integrar o Explorer ao sistema operacional Windows. Podemos imaginar que isso causou muita dor de cabeça para os usuários. Enquanto a Microsoft impulsionava o Internet Explorer, a Netscape processou a empresa por violar seu decreto de consentimento de 1995. Isso levou o Departamento de Justiça a iniciar uma investigação ampla sobre a Microsoft. Logo em seguida, o governo dos Estados Unidos acusou a empresa de adquirir ilegalmente sua posição de monopólio na indústria de PCs. O primeiro julgamento durou 30 meses, durante os quais Bill Gates argumentou que a indústria de software contribuiu com mais de 100 bilhões de dólares para a economia nacional no ano anterior. No entanto, tudo chegou ao fim em 1999, quando um juiz considerou que a Microsoft violava o Sherman Antitrust Act e ordenou que a empresa fosse desmembrada. O Tribunal de Apelações anulou essa ordem em 2001, mas ainda considerou a Microsoft culpada de tentar manter ilegalmente um monopólio. No final, um acordo foi alcançado, mas esse acordo foi amplamente criticado por não fazer o suficiente para impedir as práticas monopolistas da Microsoft. Em março de 2004, nossos velhos amigos, a União Europeia, impôs uma multa de 794 milhões de dólares à Microsoft, dando-lhes um prazo de 120 dias para disponibilizar as informações do servidor e 90 dias para lançar uma versão do Windows sem o Windows Media Player. Isso representou a maior multa já aplicada pela União Europeia na época. Em fevereiro de 2008, a União Europeia aumentou essa multa em 1,44 bilhão de dólares por descumprimento. No entanto, os problemas legais não foram os únicos desafios enfrentados pela empresa. Houve períodos em que a Microsoft simplesmente não conseguiu acompanhar a concorrência. Um exemplo disso foi o lançamento do Zune em 2006, que não conseguiu competir com o iPod da Apple e foi descontinuado em 2011. Embora o lançamento do Windows 7 em 2009 tenha sido um grande sucesso, o mecanismo de pesquisa ao vivo da Microsoft não conseguiu decolar. A empresa esperava mudar essa situação com o lançamento do Bing em 2009. Nesse sentido, a Microsoft também fez uma oferta de compra ao Yahoo em 2008 no valor de 44,6 bilhões de dólares. Essa proposta foi inicialmente rejeitada, mas as negociações continuaram e um acordo foi alcançado em 2009. O Yahoo passou a utilizar o Bing como seu mecanismo de busca principal, enquanto a Microsoft lidava com anúncios premium para o site. Além disso, a Microsoft adquiriu o Skype em 2011 por 8,5 bilhões de dólares, adicionando ao Xbox, Outlook e smartphones Windows. Em 2016, a empresa comprou o LinkedIn por 26,8 bilhões de dólares. No entanto, nos bastidores, houve muito drama. Paul Allen deixou a empresa em 1983 devido a tensões com Bill Gates, mas permaneceu no conselho de administração até 2000. No mesmo ano, Gates deixou o cargo de CEO e passou a liderança para Steve Ballmer, seu antigo amigo de Harvard. Em 2006, Gates transferiu o título de arquiteto-chefe de software para Rio Zi, desenvolvedor do pacote de rede Lotus Notes. Gates permaneceu como presidente do conselho até 2020, quando renunciou para se concentrar em suas atividades filantrópicas. Alguns pensaram que a saída de Bill poderia significar o fim da Microsoft, no entanto, a empresa conseguiu um aumento de 44% nos lucros durante o auge da pandemia em 2022. Embora os lucros tenham caído mais de 5%, essa foi a primeira vez que isso ocorreu para a Microsoft. Em dezembro de 2022, ocorreu um declínio de 3 anos em que a Comissão Federal de Comércio tomou medidas drásticas ao processar a Microsoft para bloquear a aquisição da Activision.
Alegou-se que essa transação poderia prejudicar a competição em consoles de jogos de alto desempenho e serviços de assinatura, negando ou limitando o acesso dos concorrentes ao conteúdo popular. A FTC destacou que a Microsoft possui um histórico nesse sentido, considerando que sua aquisição anterior da ZeniMax resultou na exclusividade de jogos como Redfall e Starfield nos consoles concorrentes. Atualmente, a maior preocupação reside na possibilidade de a Microsoft fazer algo semelhante com a franquia Call of Duty no Reino Unido. A Autoridade de Concorrência e Mercados, CMA, alertou que tornar o Call of Duty exclusivo poderia ter um impacto significativo no futuro dos jogos, tornando-os potencialmente mais caros e com redução na qualidade, principalmente no que diz respeito aos jogos em nuvem. No entanto, vale mencionar que o Xbox ofereceu ao PlayStation um contrato de 10 anos para manter o Call of Duty em seu sistema a partir de novembro de 2022, conforme apontado pela União Europeia em seu aviso antitrust à Microsoft em fevereiro de 2023. A Microsoft afirmou estar atenta às preocupações da Comissão Europeia e confiante de que poderá resolvê-las. É difícil prever o que o futuro reserva para a Microsoft nesse ponto, especialmente considerando a queda de 22% em suas ações no ano passado. Certamente, a empresa enfrentará decisões difíceis pela frente. A Microsoft pode ter começado de forma modesta, mas com suas aquisições e problemas antitrust, sua trajetória se tornou algo notável. Quais são suas opiniões sobre a aquisição da Activision pela Microsoft? Você percebe algum efeito importante? Além disso, há mais algum aspecto dessa história que o surpreendeu? Comente abaixo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Até o próximo vídeo aqui no Doc Zoom. Hardpoint is secure. Hardpoint contested.